Olá, galera do YouTube, estamos juntos para mais um vídeo do canal Treta Lúdica Simples. Nós estamos vivendo um problema no mundo, no país, que se chama educação. Quantos pais estão apavorados ou desesperados para que seus filhos voltem às aulas? Quantos pais ainda muito amedrontados com a Covid-19 ainda espera ou ainda quer que esse tempo se demore um pouco mais? Porque quando se fala em educação, nós falamos em escola. A escola é o objeto primordial para educar os nossos filhos. E nós temos a ideia um pouquinho diferente. Os primeiros professores são os pais. E a primeira escola é o lar. Então, se os primeiros professores são os pais e a primeira escola é o lar, qual que é o papel da escola? Qual que é o papel da educação na escola? Instruir os nossos filhos. Então, a educação, nós ouvimos e já sabemos que a educação vem de berço. E é por isso que os pais são os primeiros professores e é por isso que o lar é a primeira escola. E tanto é verdade que nós vimos uma frase que eu achei interessantíssima, que fala assim: é na educação dos filhos que se revela a virtude dos pais. Por isso que os pais são os primeiros professores. Quando a gente fala dos primeiros professores, porque a educação vem de berço, porque essa educação nós aprendemos em casa. Como já dissemos, a escola é excelente, instrui os nossos filhos. Mas essa parte primordial da educação é dos pais. Essa começa em casa. Aí, mais uma frase para a gente parar, pensar e refletir no quanto isso é importante. A educação não pode ser delegada somente à escola. O aluno é transitório e os filhos são para sempre. Então, maravilhosas essas frases que fazem a gente refletir. Qual que é o nosso maior papel? Quando a gente fala da educação, na educação precisa de ação. Quando os pais mentem para os filhos, o que eles estão fazendo? Eu vi uma reportagem que o filho fala, uma reportagem sobre jovens que bebem, e quando eles perguntaram para o menino, ele disse: eu aprendi a beber na minha casa com meus pais, com meu pai e a minha mãe. Então foi essa educação que os pais deram, foi esse o vício que o filho aprendeu dentro de casa. Que às vezes é de dentro de casa que a gente leva para a sociedade. Eu sempre falo isso, sempre comento sobre isso. Então às vezes nós prestarmos um pouquinho mais de atenção em nós, quando nós mentimos. Pode-se ter um filho, uma pessoa, uma criança, pertíssimo de nós, brincando, distraído ou no celular, e nós mentimos. E a criança, por mais distraída que ela esteja, por mais envolvida que ela esteja brincando, ela ouve e ela sabe exatamente o que nós estamos falando. Então, a mentira, quando alguém toca a campainha e diz que eu não estou. Sim, eu estou. É mentira. E o filho aprende a mentir dentro de casa, com os pais. Quando toca o telefone e a gente diz também, eu não estou, o filho está aprendendo o quê? Às vezes os pais também não têm essa base de como é essa educação, porque são das pequenas coisas. A gente não precisa ser um catedrático, nós não precisamos ter mestrado e doutorado para ensinar ou para educar os nossos filhos. Nós precisamos ter princípios. E os princípios é exatamente isso. Nós sermos verdadeiros conosco mesmo, porque alguém vai aprender algo daquilo que nós estamos ensinando. A gente fala de educação no trânsito. Olha a responsabilidade. Quando nós estamos com os filhos e de repente alguém corta a nossa frente. Qual que é o primeiro palavreado nosso? Seu filho da santa, filho do coração. É isso que nós falamos?
É isso que nosso filho aprende. E quantas mortes, quantos acidentes fatais têm acontecido por falta de educação no trânsito. Por falta dessa educação que nós aprendemos e desenvolvemos dentro de casa. Então é importante quando os pais têm essa preocupação dos filhos voltarem para a escola. Mas se o seu filho está com uma base dentro de casa, é o que ele aprende. Se o pai tem os pais têm essa educação, nós precisamos dessa educação porque precisa de ação, precisa de tempo, precisa sentar, precisa conversar, nós precisamos olhar, nós precisamos prestar atenção. Porque senão nós não vamos conseguir. Na nossa correria e no nosso dia a dia, nós vamos passando exatamente aquilo que nós somos. E se nós ainda não formos educados, exatamente é isso que essa criança, que os nossos filhos vão aprender conosco. Tudo dentro de casa. Porque não se traz educação da rua para casa, mas se leva de fora, se leva de dentro para fora. E é isso exatamente que nós temos que pensar. Quando a gente fala desses pais ou dessas mães que trabalham e que querem que os filhos voltem para a escola, é porque realmente ela necessita desse tempo, ela necessita do trabalho, ela precisa, mas nós precisamos fazer diferença no nosso horário de quando estamos com os nossos filhos. Então, se nós já trabalhamos o dia inteiro, que tempo eu tenho? Então, são nas pequenas coisas, no nosso palavreado, no nosso dia a dia, na nossa convivência de pouco tempo, ter esse tempo saudável. Porque senão nós vamos ali mentindo, falando palavrões, gritando, xingando, e o nosso filho está do lado, aprendendo tudo. E nós que falamos de paz, nós que queremos paz, estamos de repente disseminando a guerra. E isso começa dentro de nossa casa, se expande para a sociedade e isso vai para o mundo inteiro. Então, quando nós falamos de educação, nós precisamos ter esse tempo de ação, precisamos prestar atenção de como nós estamos vivendo. É claro que cada um só dá aquilo que tem, mas se a gente não tem, a gente pode adquirir. Não é porque você é um catedrático em português, não é porque você é um catedrático, um doutorado e um mestrado, é que você vai se educar bem. Então, essa questão de princípios, que nós precisamos ser responsáveis por essas crianças, por essas pessoas que convivem conosco. É essa a nossa dica de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. É isso que eu peço, é isso que eu espero de você. E eu quero contribuir muito na nossa educação e na educação de nossos filhos, para que eles voltem para a escola sim, mas para serem instruídos e não para serem educados. Porque essa educação a gente aprende em casa, com os nossos pais. É isso que eu desejo dos pais e os filhos. Se você ama o seu filho, seja o primeiro professor. Seja a sua casa a primeira escola.